mas é a incompreensão do que é o PT. Essas pessoas, eles acreditam profundamente que o PT é como se fosse um PSOL crescido, ou um PCdoB crescido. Eles não conseguem entender que o PT é um fenômeno, um dos fenômenos mais importantes da política nacional brasileira das últimas décadas. Isso se não é o mais importante. E que esse tipo de análise está subestimando a coisa toda em função de uma análise puramente imediatista. Né? O que nós vamos fazer agora e tal, que é típico da esquerda pequeno-burguesa, que está sempre com uma fórmula muito inteligente para o dia seguinte. Nenhuma delas nunca dá certo, mas eles sempre têm uma fórmula muito inteligente. Uma coisa, para entender bem as consequências do que está acontecendo, nós podemos ver o seguinte: a hora que o governo Temer passar aí o país no moedor de carne, vocês imaginem, por exemplo, como vai estar a candidatura eleitoral do Lula no final desses acontecimentos. O que o povo, em geral, e muita gente de esquerda vai pensar? O pessoal vai pensar assim, ninguém se deu o trabalho de calcular, de raciocinar, mas ele vai pensar assim: para tirar o Temer daí, que é a coisa mais importante do mundo, porque depois que a pessoa passou no moedor de carne, ela fica traumatizada e horrorizada. Ela votaria até em Beelzebub. Mas, felizmente, tem o Lula. É ou não é? Quer dizer, essa guinada à direita do regime político, ela vai levar o pessoal a aumentar, ao invés de diminuir, as ilusões que elas têm na democracia em geral, principalmente se o movimento contra o golpe for derrotado, não se desenvolver de uma maneira... E no partido que, digamos assim, expressa de uma maneira mais ampla essa é a questão da democracia, que é o PT. Ao invés de destruir o PT, o que está acontecendo agora vai fortalecer o PT. Quer dizer, vai fortalecer o PT por quê? Porque vai fortalecer as ilusões democráticas das massas de um modo geral. Todo mundo teria que calcular isso daí. Nós falamos isso daí logo no começo. Falou, o principal resultado da campanha contra o PT vai ser fortalecer o PT. Embora, num primeiro momento, apareça que o partido está sendo desmantelado. Isso é fácil de perceber agora, porque basta olhar para a situação do Lula. Sei lá, 2 meses de Temer aí, vai ter gente pedindo, pelo amor de Deus, para o Lula voltar para o governo. Então, nós temos que entender que a política não é um mero jogo de vontades, não é porque eu quero isso que vai acontecer, não é porque eu não quero aquilo que vai deixar de acontecer, tá certo? E que os fenômenos políticos e sociais, eles, em geral, eles têm uma raiz mais profunda na realidade. O PT foi o partido que, por uma série de circunstâncias, surgiu na imaginação popular, na prática, né, no mundo real, como sendo a representação da luta pela democracia. Eu poderia fazer aqui uma extensa crítica de como o PT cumpriu muito mal esse papel. Mas isso daí não depende da minha pregação acabar ou não acabar com o PT. É um problema da experiência real das massas. Vocês vejam, por exemplo, que os exemplos históricos eles são abundantes. A direita derrubou o governo Getúlio Vargas, em 54. Levou o Vargas ao suicídio, né? Tentou dar um golpe de Estado e tudo mais. Qual foi o resultado disso? O crescimento da adesão ao nacionalismo. Porque, lógico, primeiro nós temos que considerar que direita é uma coisa que as pessoas não conseguem digerir. Quando eles estão na campanha da moralidade, eles enganam os incautos. Mas quando eles começam a fazer as coisas, ninguém tolera isso daí. Eles são assim, parece que eles são os demônios que o inferno soltou na terra. Que eles vieram para fazer o mal para todas as pessoas em volta. Basta você conviver um pouco com eles, fazendo o que eles querem fazer, que ninguém aguenta.
Quando o governo FHC chegou no final, a repulsa a esse governo era uma coisa gigantesca. Ninguém aguentava mais. A maioria dos governos neoliberais de direita, eles foram derrubados pela população dos países à força. Por exemplo, o FHC, a direita conta lorotas, aí a gente passou muito tempo ouvindo conversa mole da direita. Mas o fato é que o governo FHC, ele promoveu uma onda de miséria no país impressionante. No meio do governo, por exemplo, eu me lembro do seguinte caso, que era muito marcante na época. No meio do governo FHC, o problema da fome no Brasil se transformou numa questão gigantesca. Aí você pensaria o seguinte, né? Bom, o governo vai agir, vai dar dinheiro para o pessoal não morrer de fome e tal. Não. Apareceu um intelectual, né? Que era o irmão do Enfio, se não me engano, na época, e lançou uma campanha contra a fome. Aí o governo FHC apoiava a campanha desse cidadão contra a fome. Então, não sei, umas ONGs, o próprio governo, eles colocavam uma caixinha assim, né, numa farmácia, num posto de correio, e falavam assim, doe para a campanha contra a fome. Vocês podem imaginar um governo desse? Que o povo está morrendo de fome e ele não tira dinheiro do Tesouro Nacional para alimentar a população do seu próprio... Vocês conseguem imaginar isso aí? Porque muita gente não viu isso daí. Nós, por exemplo, nós ficamos contra a campanha da fome. Nós éramos contra. Muita gente falava a favor, porque, lógico, o cidadão vê o povo morrendo, tem que ajudar de alguma maneira, mas a gente insistia que o governo tinha que alimentar esse povo. Então, tinha gente da população que ia lá, dava R$50, botava na caixinha, você entendeu? Isso é a direita. Na Bolívia, o governo começou a privatizar a água da chuva. Bom, o governo Bush, o que ele fez com aquele pessoal de Nova Orleans, que sofreu ali o negócio da barragem, que todo mundo denuncia que foi proposital, é uma coisa monstruosa. Muita gente não sabe, mas falou que no primeiro dia, depois do desastre, economistas ligados ao governo Bush chegaram lá e ali num ginásio, né, de esportes, onde estavam os refugiados, eles se reuniram lá e discutiram que aquilo era uma grande oportunidade para privatizar todas as escolas de Nova Orleans. Veja só, o povo ali o povo estava dormindo no chão, perdeu a casa, não tinha mais nada. E ele falava em privatizar. A maioria das pessoas não tem dimensão da destruição econômica que foi essa política neoliberal. Quer dizer, você convive um pouco com essas pessoas profundamente malignas, e aí você vai amar o Lula. Não é que você vai querer eleito, você vai querer ir para a cama com ele. Você vê que, por exemplo, o governo Lula, primeira coisa que o governo fez foi o programa do Bolsa Família. Primeira coisa. Por quê? 60 milhões morrendo de fome. Vocês imaginam 60 milhões de pessoas morrendo de fome? Aí eu me lembro também que a esquerda brasileira, muito aloprada, né, era contra o programa Bolsa Família. Não faz sentido isso aí. Quer dizer, você tem um governo, tem 50 milhões de pessoas morrendo de fome, você não vai dar dinheiro para o cidadão comer? Que tipo de política é essa daí? Nós podemos criticar se o programa é o melhor programa possível e tal, coisa que a gente fez mesmo, a gente criticou, mas ser contra, que mostra que a esquerda também é muito fora da realidade. Mas isso daí é a direita. Então, quer dizer, nós temos que entender o problema do PT de um ponto de vista mais amplo. Ele não é o pensamento de determinadas pessoas, não é o pensamento do Humberto Costa, Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo, os deputados, um prefeito, o Haddad.
ele é um fenômeno político-social amplo. Ele surgiu de verdadeiras necessidades populares. Se ele representa bem ou não essas necessidades populares, isso é uma outra coisa. Mas primeiro nós temos que identificar que ele é o resultado dessas expectativas. Aí eu queria entrar numa coisa que eu falei anteriormente, queria desenvolver um pouco mais agora, que é o seguinte: como ele é a materialização de determinadas expectativas populares, como são todos os partidos de esquerda de massa que já existiram no mundo, por mais moderados que eles fossem, ele acaba sendo uma espécie de... Ao mesmo tempo, ele é uma válvula de escape do regime, porque ele permite organizar essas ilusões, esse movimento das massas, mas, por outro lado, também, ele é uma coisa que o regime é obrigado a tolerar e que, num certo sentido, tolhe os movimentos da burguesia dentro do regime. Pois, se você tem um grande partido ligado aos sindicatos, essa proposta de liquidação da CLT vai enfrentar uma resistência muito grande. O que eles estão prevendo de fazer é levar isso daí adiante, no momento imediatamente depois do golpe, aproveitar o fato de que o pessoal está com dificuldade de reagir e depois eles vão enfrentar a reação, porque reação vai haver. O que vai acontecer? E essa reação vai passar por onde? Vai surgir do nada? Não. Ela vai passar por aqueles canais de organização e mobilização que já existem, que já foram criados, porque você não cria uma grande organização do nada. Essa ideia de que a luta espontânea é muito importante é uma ideia vazia de conteúdo. Você pode reunir 30 pessoas aí e ocupar um lugar, mas daí a você ter uma organização poderosa, capaz de influir nos acontecimentos nacionalmente, vai uma imensa distância. Então, quer dizer, o PT é um obstáculo e a burguesia quer liquidar esse obstáculo. Não porque ele seja revolucionário, não por nada disso daí, que ele seja um partido puro, nem por nenhuma grande qualidade, simplesmente pelo fato de que ele materializou, né, um determinado movimento social, uma determinada propensão social da população. E por isso que a burguesia tinha que tirar ele do governo, tem que atacar ele, tem que botar o Lula na cadeia, a Dilma, botar um monte de gente na cadeia. Cada dia aparece mais gente do PT sendo processada, né? É evidente que nós vamos para um desmantelamento do partido. A burguesia tem também uma preocupação que é a seguinte, que também é fácil de entender se a gente viu o movimento contra o golpe. O PT, ele é um terreno propício para o desenvolvimento de tendências amplas mais radicais do que o PT. Porque o cidadão que segue o PT, que está no PT, ele tem uma consciência determinada pela situação existente até agora. Mas à medida que a situação evolui, ele também vai evoluir. E ele vai evoluir à esquerda. E ele está organizado aí num determinado partido político, num determinado sistema de organizações políticas e sindicais. Para isso se transformar num grande movimento de esquerda mais radical do que o PT não é difícil, né? Vejam vocês um exemplo, eu queria dar um exemplo histórico aqui que eu sempre achei muito interessante. Quando houve a Revolução Alemã de 1918, havia um grande partido de esquerda que era o Partido Social Democrata. Esse partido se vendeu completamente à burguesia, inclusive chegou a ponto de reprimir a Revolução de 1918, matando vários militantes do Partido Comunista que se formou durante a Revolução. E esse partido rachou. Constituíram-se dois partidos social-democratas. No final das contas, muito parecidos. Um era assim, a tentativa de você não arcar com os ônus da loucura dos outros. Então você tinha o Partido Social-Democrata e o Partido Social-Democrata Independente. No momento de radicalização política, prévio à crise de 1923, que quase levou a uma revolução na Alemanha, houve dentro do Partido Social Democrata Independente uma crise muito grande. E a maioria do partido, principalmente o setor operário do partido e tudo mais,
propôs a fusão do partido com o Partido Comunista, ao que os burocratas mais velhos se opuseram. Aí houve um congresso, onde eles discutiram, né, se ia se fundir, se ia entrar na Terceira Internacional ou não, mas o resultado foi o seguinte, depois da votação, essa maioria saiu do Partido Social Democrata Independente e entrou no Partido Comunista. O Partido Comunista tinha 500 mil membros. Com a entrada desse pessoal do Partido Socialista, que era super moderado, eles passaram para 1.500.000 membros. Se transformaram no maior partido do país. Quer dizer, uma organização de esquerda, ela é um terreno favorável para a radicalização, para a evolução à esquerda, por mais moderada que ela seja. Então, a burguesia tem uma preocupação muito grande com isso. No PT, a burguesia interveio em todos os momentos em que a situação poderia ter ficado ruim para a direção do PT. Uma vez, para citar um caso relacionado com o nosso partido, um companheiro nosso tirou uma dessas fichas do antigo SNI, que agora vai ser recriado, né, aparentemente, e vai ser colocado em ação. E a ficha dele falava o seguinte, que ele era militante da organização tal, que era o PCO, falava, uma organização pequena, que, porém, tem a capacidade de desestabilizar o regime político. Curioso, né? Se a organização é pequena, como é que ela vai desestabilizar o regime político? Ela tem a capacidade de desestabilizar o regime político, ela está dentro do PT. Então, logicamente, que dentro do PT, você tem essa capacidade, mesmo que você seja um pequeno grupo, porque você faz propaganda, você levanta uma palavra de ordem, você faz uma campanha, as pessoas seguem aquela orientação. Por isso também que nós fomos expulsos do PT. Agora, embora de fora do partido seja mais difícil de fazer isso, mas também é possível, igualmente possível. Então, quer dizer, a existência do PT, para a direita, é boa num certo sentido, mas é ruim nesse outro sentido. Então, nós precisamos entender bem esses problemas para a gente não se confundir, não ter uma concepção viciada, voluntarista, né, daquilo que é o PT. Ou, pior de tudo, uma concepção moralista. Ah, a Dilma fez não sei o quê. Veja, o que a Dilma fez ou deixou de fazer não altera a natureza do fenômeno político. Não é um problema de ideia A ou B. É um problema de como se comporta uma parcela expressiva da população, massas, diante de um fenômeno político determinado, né?